Bom dia, boa semana a todos. Estamos começando novamente a nossa reunião do Vem Club, com muita felicidade. Estamos aqui a doutora Fernanda, a doutora Daiane, doutor Álvaro Galvão. Em primeiro lugar, como é de rotina, quero agradecer a Deus por estarmos reunidos, por termos mais uma semana, por estarmos vivendo num país que não tem guerra, ainda bem, em tudo que está acontecendo, e pedir a Deus que nos dê discernimento, principalmente, para que a gente possa saber identificar e evitar as distrações que a gente tem, coisas que todo dia a gente é bombardeado com distrações que nos afastam do que realmente é importante na vida, que é buscar o caminho do bem, tudo que a gente faz. E lutar na guerra que a gente pode vencer, que é a guerra interior, né? Para vencer todas as tendências naturais que a gente tem como ser humano de fazer coisas erradas, buscar o que é certo. E que a gente tem iluminação, né? Para isso. Então, dessa forma, eu quero começar aqui com a nossa vinheta. Thou prepares a table Mommy. before me, presence of my Okay. Of course I can. He restoreth my soul. Hey. He guideth me in straight paths for his name's Call sake. there. Hey. How you doing? Nice ride. Yeah. Where's Quinn? They comfort me. Are we all set? Do you mind if I keep going? Holy shit. So now we know that. Apologies. Paul, Mort's eldest son, will now say a few words. Boner's a man of God now. I'll never stop being weird. I see Mom's new tits are president of California. Yeah, how about those? Hey. Hey, Rabbi Grodner. Nobody calls me Boner anymore. That was a childhood nickname. Sorry. Thou prepares. Então, alguém morreu de varizes? Pelo vídeo nós vamos entender hoje o que está acontecendo, né? Eu acho que a doutora Fernanda está preparada para nos explicar o que acontece, se as pessoas... Não está nem aqui comigo, só. Não estou compartilhando, né? Então, vamos lá. Bom, essa semana nós vamos ter o Congresso do Conesul, enquanto a Fernanda prepara ali, em Florianópolis. Pelo que a gente está vendo, vai ser um baita evento, vai ser muito interessante, vem um monte de convidados de fora. No Costão do Santinho, a Sociedade Brasileira de Santa Catarina está fazendo um trabalho muito bacana, e nós vamos estar lá, se Deus quiser. Vou apresentar minha aula de varizes dos pés, com algumas novidades. E então, na próxima segunda-feira, nós não vamos ter Vem Club, porque vai estar muito próximo, assim, não vai dar tempo de fazer toda essa preparação da aula, né? Então, vamos pular a próxima semana, daí na outra nós vamos ter uma aula, voltaremos com o Vem Club, tá bem? Tá, eu tentei compartilhar aqui, talvez, vamos ver. Isso, pode botar. Isso, agora, ó. É que você já está na tela inteira. Tá. Vai lá. Tá Tá, perfeito. eu vou começar, pessoal. Eu realmente não. Bom, hoje então a gente vai. Vocês estão conseguindo ver de forma adequada? Sim. Sim, Tá. perfeito. Tá. Hoje então a gente vai revisar esse artigo do European Heart Journal, publicado em 2021, que fala sobre a insuficiência venosa crônica e a associação dela com doenças cardiovasculares e a mortalidade em geral na população. Esse estudo, ele começa com um gráfico, né, onde os autores salientam a alta prevalência
da insuficiência venosa crônica na população em geral. Depois eu vou colocar novamente esse gráfico, mas a gente já pode ver que vai aumentando Fernanda, com a... Oi, quando tu for passar o slide, tu clica na esquerda, clica na janelinha, clica no ícone da esquerda ali. Vai mudando o slide um por um ali, mostrando. Ó, clica em cima do 2, do slide 2 ali. É que não está na forma de apresentação para nós, então tu tem que clicar. tá passando ou não? Não. Ah, tá. Para ti tá a tela cheia, né? Para mim tá a tela cheia. Tá, então Só um pouquinho. tira a tela cheia para ti. Tirou a tela cheia para ti? Eu vou tirar. Tá, eu já entendi. Eu vou passar ele assim, então. E tu vai passando um por um ali que a gente vai acompanhando. Mas teria que ter uma forma de passar, é só uma questão de... Ó, clica no 2 ali. Sim, eu sei, daí eu clico aqui. Isso, aí, agora sim. Pronto. Pode Isso seguir. sim, mas tá pequenininho para vocês. É só Bom, bota no zoom de novo. Dá À um zoom. direita. Bem embaixo à direita. Aí. Direito. tá, calma. Aí? Melhorou. 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 Uhum, é do jeito que Melhorou tá. muito. Tá, bom, então eles começam falando da alta prevalência da insuficiência venosa crônica na população em geral, né? E vão fazer um estudo sobre a coprevalência da insuficiência venosa crônica com fatores de riscos cardiovasculares e as doenças cardiovasculares. E no fim eles acabam fazendo uma avaliação como da o quanto a insuficiência venosa crônica poderia ser um preditor de mortalidade por todas as causas. A insuficiência venosa crônica, então, ainda na introdução, ela é altamente prevalente nos países desenvolvidos e industrializados, e existe uma escassez de investigações que explorem essa interação entre as doenças cardiovasculares venosas e arteriais, assim como existe uma escassez de estudos de base populacional que explorem a relação das manifestações da doença vascular e o risco subsequente de morte. Os objetivos do estudo foram três: fornecer as estimativas atuais da prevalência da insuficiência venosa crônica específicas para idade e sexo, investigar a carga, o peso, eu tentei mais ou menos traduzir, seria a prevalência, né, dos fatores de risco cardiovasculares e das comorbidades no espectro da doença venosa, e avaliar a relevância da insuficiência venosa para o desfecho clínico na população em geral. Como é que foi feito esse estudo? Então, o nome do estudo foi Gutenberg Health Study, foi um estudo de corte prospectivo com base populacional num centro único, no centro-oeste da Alemanha. Foram 12.423 participantes, o período foi de aproximadamente 5 anos, de abril de 2012 a abril de 2017, e os autores, eles fizeram um plano de investigação padronizado de 5 horas para cada paciente. E o que incluía esse plano? As investigações, elas incluíam a avaliação de fatores de risco cardiovasculares e das comorbidades cardiovasculares. Isso era feito por meio de uma entrevista pessoal assistida por computador, revisão de prontuários médicos e exames clínicos e análises de exames laboratoriais. Além disso, foram realizadas fotografias digitais das pernas dos pacientes em posição ortostática e posteriormente avaliadas por mais de um médico, né? E foram, em relação à mortalidade, foram coletadas informações, né, através de cartórios estaduais. Os autores fizeram uma categorização ou uma classificação da insuficiência venosa crônica, foi utilizado a classificação SIAP, de C0 até C6, e a partir do C3 foi considerado aqui no estudo como insuficiência venosa crônica. C3, os pacientes que apresentavam classificação SIAP C3, uma insuficiência venosa crônica moderada, os que apresentavam C4 até C6,
até C6, desculpa, uma insuficiência venosa crônica avançada. O estudo Miovaski, ele foi usado como uma corte de validação externa para investigar a relação da insuficiência venosa crônica com a mortalidade por todas as causas. Aqui, então, é o primeiro gráfico, onde ele mostra as características clínicas da amostra do estudo, né? Dá um zoom. Oi? Pode dar um zoomzinho. Tá. Eu vou passar o próximo, que é melhor. Esse aqui é só o inicial. Aí. Aqui. Deixa eu só diminuir um pouquinho. Então, aqui eu até salientei em amarelo que eles falam as características, a idade e o sexo, né? Isso aqui a gente já está entrando em resultados, né? E o que o estudo concluiu? Que os indivíduos que tinham insuficiência venosa crônica, eles eram mais velhos, tinham uma idade, né, maior, e tinham uma maior probabilidade de serem do sexo feminino. Então, a gente consegue ver aqui a classificação desde C0, C1, C2, e a partir, então, da insuficiência venosa crônica, C3 e até C6, a gente vê que a idade dessas pessoas, né, dos participantes do estudo, acabava aumentando. Aqui também é um outro achado bem interessante, então, o estudo, ele demonstrou que uma maior prevalência de fatores de riscos cardiovasculares, quais seriam? Hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, história familiar de infarto agudo do miocárdio, obesidade e tabagismo ativo, também foi detectada uma prevalência maior em pacientes com insuficiência venosa crônica. E aqui também a gente consegue ver, né, a diferença. Eu deixei em azul, né, os pacientes de C0 até C3, para aqueles, então, que já são classificados como uma insuficiência venosa moderada ou crônica. Também foi demonstrado uma maior coprevalência de doenças cardiovasculares nos pacientes com uma insuficiência venosa crônica mais avançada, principalmente naqueles pacientes aqui da última coluna de C4 a C6, e isso só não foi demonstrado nos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Em relação, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, em relação à prevalência da insuficiência venosa crônica na população, a maioria dos pacientes do estudo, eles apresentavam a insuficiência venosa com edema, que é C3, né? E aqui eles dividem nesse gráfico por sexo, então em azul está o sexo masculino, os pacientes aqui com C3, e aqui sexo feminino. E aqui esse outro gráfico que está junto lá no início, né, que eles mostram que a doença venosa, a manifestação da doença venosa, ela vai aumentando com a idade. Eu vou ter que diminuir um pouquinho. Não, não preciso. É que senão perco assim. E as comorbidades cardiovasculares e a insuficiência venosa crônica. Então, eu salientei alguns pontos, né? A insuficiência venosa crônica, ela foi associada, então, ao aumento da prevalência, como eu já tinha falado ali no gráfico, de hipertensão arterial, obesidade, tabagismo ativo e de doenças cardiovasculares. Quando a gente fala nas doenças cardiovasculares, a insuficiência venosa crônica avançada, ou seja, de C4 até C6, ela foi mais especificamente associada à doença arterial periférica e ao tromboembolismo venoso. No geral, se observou uma maior prevalência de doença cardiovascular em pacientes, então, com a insuficiência venosa crônica avançada do que nos pacientes com insuficiência venosa crônica moderada, que seria C3. E a insuficiência venosa, ela foi independentemente associada à presença de doença cardiovascular clinicamente evidente. E, novamente, essa relação, ela aumentou proporcionalmente junto com os estágios SEAP mais elevados e foi mais pronunciada também nos pacientes, né, que tinham uma insuficiência venosa crônica sintomática.
Aqui, então, nesse gráfico, ele mostra a relação da insuficiência venosa com a presença de doença cardiovascular, onde mostra que teve um P estatisticamente significativo, principalmente nesses pacientes com insuficiência venosa com alterações cutâneas, né, C4 a C6, e também nos pacientes com insuficiência venosa sintomática. A idade, o sexo feminino, diabetes, obesidade, hipertensão, tabagismo e as doenças cardiovasculares, eles foram detectados como fatores preditores independentes de insuficiência venosa crônica. Em relação à mortalidade, então, a mortalidade por todas as causas, ela foi significativamente maior nos indivíduos, nos pacientes com insuficiência venosa crônica, de C3 até C6, quando comparada com os indivíduos livres de doença. A estratificação dos indivíduos com insuficiência venosa crônica por gravidade da doença, ela também indicou um aumento da mortalidade dos pacientes que tinham estágio C3 para aqueles que já eram classificados como C4 ou C6, que seria uma insuficiência venosa crônica mais avançada. E a insuficiência venosa crônica, ela foi um preditor independente de idade e sexo para a morte por todas as causas. Aí aqui a gente tem um gráfico interessante, aonde aqui na primeira tabela, deixa eu ver se eu consigo, ele coloca aqui nesse primeiro gráfico a incidência, né, como é que eu vou dizer, qual é a incidência, né, que em 10 anos que se teria, né, de algum evento cardiovascular relacionado com o grau de insuficiência, com a classificação de insuficiência venosa crônica. Então, a gente pode ver que aqui em C0, C1 e C2 é muito parecido, mas quando a gente vai para uma insuficiência venosa moderada, C3 ou C4, a chance de se ter, o risco de se ter a incidência de um evento cardiovascular ao longo de 10 anos aumenta, chegando aqui, se eu não me engano, é 23% na insuficiência venosa crônica avançada. Nesses outros dois gráficos aqui embaixo, o que ele nos mostra? Ele nos mostra a incidência cumulativa de morte. Então, aqui ao longo dos anos. Então, aqui nessa linha vermelha, são pacientes com insuficiência venosa, insuficiência venosa sintomática, tá? Com nível moderado ou avançado, a partir de C3. E aqui na linha vermelha mais fraquinha, que seria uma linha vermelha pontilhada, são os pacientes com insuficiência venosa também C3 até C6, mas assintomáticos. Mas a gente já pode ver a diferença, né, da incidência de morte por todas as causas quando a gente compara com os pacientes de C0 até C2. E nesse outro gráfico, no B2, ele já faz uma avaliação de todos os pacientes com insuficiência venosa crônica sintomática, né? E aí a linha vermelha mais escura, ela se refere aos pacientes de C4 a C6, e a linha vermelha pontilhada nos pacientes C3, que seria uma insuficiência venosa moderada, também mostrando que a incidência de mortalidade por todas as causas é maior, foi maior nesses pacientes com insuficiência venosa mais avançada. Diminuir. Aqui mais alguns outros dados, eles fizeram uma análise de regressão de Cox, e nessa análise se mostrou que a insuficiência venosa crônica foi um preditor independente de idade e sexo para a morte por todas as causas. E também, nessa análise pré-definida com ajuste para fatores de risco cardiovasculares tradicionais,
as doenças cardiovasculares e câncer como potenciais mediadores de riscos revelaram que a insuficiência venosa também foi um preditor independente de mortalidade por todas as causas. Então, na discussão, os autores nos colocam que a insuficiência venosa crônica ela tem uma elevada prevalência na população, que as doenças cardiovasculares e a insuficiência venosa crônica, elas são interdependentes e elas partilham de alguns fatores de risco, e a insuficiência venosa crônica, ela representa um forte preditor de mortalidade por todas as causas na população em geral. Esse estudo, ele não estabeleceu um papel causal da insuficiência venosa crônica no desenvolvimento de aterosclerose e doença cardiovascular arterial, mas ele sugere a existência de uma ligação entre a doença vascular arterial e venosa, e essa ligação eles nos colocam que ela pode ser parcialmente explicada devido aos fatores de risco compartilhados. E como a insuficiência venosa crônica, ela também foi relacionada à doença cardiovascular independente dos fatores de riscos tradicionais e das comorbidades, esses achados também sugerem uma potencial conversa cruzada entre os leitos vasculares arteriais e venosos. Além disso, eles nos colocam que, uma vez que a inflamação sistêmica é comumente aceita como um papel fundamental no desenvolvimento e na progressão da doença vascular arterial e venosa, é concebível que essa inflamação em ambos os vasos, ela pode ser consequência da exposição aos fatores de riscos cardiovasculares. Em relação às conclusões, então, eles concluem novamente que a insuficiência venosa crônica está relacionada a doenças cardiovasculares e ela é preditiva de morte, de mortalidade por todas as causas. E daí, nesse sentido, é interessante porque esses dados, eles apelam para uma maior conscientização sobre a prevalência e as implicações clínicas da doença venosa, além das questões cosméticas. A avaliação dos sinais clínicos da insuficiência venosa, ela também poderia representar uma abordagem interessante no sentido de melhorar a estratificação de risco através da detecção precoce de doenças cardiovasculares e fatores de riscos associados em indivíduos com a insuficiência venosa, né, com essa condição. E, por fim, então, eles nos colocam que é de suma importância que a gente tenha uma abordagem integrativa para a doença vascular, destacando a importância da doença venosa como doença vascular em termos de doença cardiovascular, já que até agora, né, é mais comumente considerada como relacionada apenas com a doença vascular arterial. É isso do artigo, pessoal. Meus parabéns, Pronto. Fernanda. Que artigo legal, artigo muito interessante. Hoje o professor Marcondes não está aí para fazer o comentário, que ele estava vindo de São Paulo e ele pediu para avisar, porque ele não pôde participar. E posso até me atrever a falar como ele, dizer que esse é um estudo que não tem dúvida que é um estudo bem feito, né? É um estudo populacional de muitos anos. Quantos anos? 7 anos? Foram 6, 7 anos. 6, 7 anos. É. E foram usadas análises estatísticas bem consolidadas, consistentes, né? E as conclusões, eu acho que também são conclusões que a gente pode usar até quando for conversar com os pacientes, porque são conclusões bem consistentes, né? Eu vou abrir primeiro para a Daiane, depois o Álvaro, depois eu vou comentar também algumas coisas. Mas eu já quero até levantar uma lebre aqui, como a gente fala, né? Vocês, então, podem dizer que varizes mata? Que nem no vídeo falava? Vocês diriam isso? Doutora Daiane, pode começar seus comentários. Bom dia a todos. Parabéns pela apresentação. Tu sempre é muito didática e muito objetiva. Eu acho que isso ajuda bastante para quem não conhece o assunto, quem ainda não leu o artigo, né? Respondendo a pergunta do Albernaz, eu não diria ainda que varizes mata, né?
Fico também na curiosidade de quais seriam os comentários do professor Marcondes, que sempre enriquecem bastante a discussão e sempre são comentários de coisas que muitas vezes, numa primeira ideia, a gente não percebe, né, na análise do artigo. Eu vou enquanto eu fui apresentava, me surgiu assim um outro ponto de vista a ser levantado. A gente sabe que a doença venosa crônica é uma doença progressiva, que pouquíssimos casos ela inicia já num estágio avançado. Então, poderíamos pensar que o avançar da doença venosa, chegar no estágio lá C3, C4, C5, C6, poderia ter relação com um paciente que não toma os cuidados precoces, que não tem uma ação muito preventiva quanto à sua saúde. E da mesma forma, a gente sabe que essas outras comorbidades, doenças associadas à hipertensão, obesidade, diabetes, não 100%, mas uma fração considerável também tem essa associação de não haver cuidados preventivos na saúde, não tomar atitudes de hábitos saudáveis, de tentar manter a saúde, sim de tratar quando existe uma doença. Então, para mim, fica uma interrogação quanto a isso. Daqui a pouco, se não são atitudes do paciente, um meio de viver ou de cuidar da sua saúde, que acaba sendo um pouco mais, a gente pode falar, omisso em relação à prevenção, e acaba a gente achando os dois comemorativos de doença venosa avançada, doença arterial, talvez por isso, né? Mas eu acho que a mensagem do artigo também passa por ser uma coisa para a gente ter uma abordagem total do paciente, né? Quando o paciente chega com varizes, não são só varizes que a gente tem que tratar, e a gente tem essa abordagem muito forte na clínica, a gente trata a pessoa, o paciente num todo. E esse artigo reitera ainda mais a importância da gente fazer essa abordagem, essa visão geral do paciente. Isso, Dai, eu concordo com o que tu falaste, até porque o artigo não conseguiu comprovar, né, esse aumento de mortalidade em estágios não tão avançados, né, só a partir de C3 e principalmente de C4 a C6. E certamente, eu acho que sim, provavelmente tem a relação com o cuidado com a própria saúde que o paciente tem. Mas para nós é interessante, né, porque para a gente poder, né, investigar bem, claro que a gente acaba investigando, perguntando, mas fazer, né, como eles fizeram essa avaliação inicial e ver quais são os outros fatores de risco, quais são as outras doenças que esse paciente apresenta e que ele também tem deixado de lado. Eu acho que sim, provavelmente isso pode ser um viés do estudo, mas tem relação, sem dúvida alguma. Além disso, tem a questão da idade também, daqui a pouco esses pacientes, mas eles fizeram um ajuste em relação à idade e sexo, né, e mesmo assim eles comprovaram que os estágios de insuficiência venosa crônica, os pacientes apresentavam mais comorbidades cardiovasculares, tinham mais fatores de risco e tinham uma mortalidade geral. Mas acho que passa, sim, pela questão de cuidado de saúde desse paciente, né, que já deixa essa doença venosa evoluir, e para nós é um sinal, né, que se acende para a gente investigar a saúde global, né, desse paciente, sem dúvida alguma. Nós temos 5 minutos de comentário. Eu pedi que o Álvaro dê um tempinho para mim, que eu estou muito ansioso para falar também, que eu quero falar sobre a teoria inflamatória, que eu acho que entra muito a ver com isso aqui. Tá. Vou ser breve, então. Na minha observação, o estudo foi muito importante, muito grande mesmo, e traz um cenário assim que começa a abrir o olho e diz, opa, esse paciente todo paciente que tem insuficiência venosa crônica também deve ser investigado para outras patologias. Então, nós compartilharmos esses nossos pacientes com o cardiologista, com a investigação clínica, o endocrinologista, é muito importante. Então, eu costumo sempre dizer que quando você chega ao consultório, você não traz para a gente ali uma perna com varizes, e sim é um ser humano completo e que a gente tem que observá-lo na sua essência.
em todo o seu estado de saúde. As varizes pode ser a porta de entrada do nosso consultório, mas ele está se propondo a tratar da saúde. Então, muitas vezes eu preciso compartilhar esse paciente com outros profissionais para que ajudem a investigar e identificar outras patologias. Como eu trabalho num espaço que é multidisciplinar, eu faço questão de poder usar esses serviços para poder fazer com que o paciente se sinta tratado na sua essência. Mas eu queria fazer uma observação assim, ó. Eu vejo, você vai falar sobre a teoria inflamatória, e ela está intimamente relacionada aos processos degenerativos. Então, tanto a hipertensão, a insuficiência cardíaca, os processos de envelhecimento tecidual que vai acontecendo dentro do nosso organismo e leva à insuficiência venosa crônica piorando pouco a pouco, ela é um processo degenerativo do próprio ser humano. E o estudo não fala sobre se o diabetes, ele coloca pacientes com diabetes, é mais frequente você ter esse problema, mas não coloca se é pacientes com diabetes tratado ou não tratado. Então, assim, fica um viés daquilo que a Daiane falou, se é um paciente que não se cuida realmente. E que nós vemos, né, uma associação entre o paciente mal cuidado e com varizes, ou descuidado com o real tratamento, pelo menos. Tá certo? Assim como, por exemplo, a insuficiência, a hipertensão arterial está associada à nefropatia, mas são as hipertensões arteriais não tratadas. Então, o não tratar muda completamente o direcionamento para onde a patologia vai. Mas eu foco na ideia do processo degenerativo e eu estou curioso para ouvir o que o Bernardo vai falar sobre a teoria do processo inflamatório, que é um dos fatores assim que estão presentes, porque nós somos seres inflamados. Então, quanto mais inflamamos de uma maneira geral, nós adoecemos de tudo, de quase tudo. Então, vou deixar esse espaço para você falar. Depois a Fernanda responde, se não precisa. Álvaro, não, só uma colocação. Eu não cheguei a colocar ali, mas o estudo fala que em pacientes com doenças, comorbidades cardiovasculares, por exemplo, hipertensão, insuficiência cardíaca, mesmo esses pacientes, quando eles fizeram tratamento, ainda assim foi evidenciado que eles tinham uma incidência de mortalidade aumentada, né? Esses pacientes com uma insuficiência venosa crônica mais avançada. Mas claro que não chega, pelo que eu vi ali no P, não chegava a ser estatisticamente significativo, mas mesmo com o tratamento, eles ainda, em relação aos estágios iniciais, né, de doença venosa, ainda tinham uma incidência maior. Perfeito. Fernanda, desculpa, repete que eu não consegui entender bem isso. Tá. Se o paciente, por exemplo, ele tem CAP-C4 e ele tratou as varizes, ele mesmo ainda... tratando os fatores de risco e as doenças, tratando a hipertensão, mesmo assim, eles tinham ainda, quando comparado com as doenças em estágios mais iniciais, eles tinham ainda uma incidência maior, por exemplo, de mortalidade por todas as causas. Né? Só que não chegou a ter um P significativamente estatístico ali, eles só evidenciaram que é. E o contrário, ele tratando varizes. Por exemplo, tem a população que tinha CEAP avançado e tratou e diminuiu o CEAP. Será que é difícil dizer, porque acho que não deve ter estudado isso, né? É uma pergunta interessante. Não, que eu me lembro. Se tratando as varizes, sai do risco, entende? Não, isso eles não. Bom, deixa eu falar um pouquinho então, que eu estou ansioso por falar. Eu quero escutar também. Durante a pandemia, no IMAP Live, a IMAP X, eu estudei muito sobre alimentação e varizes. Então, foi que minha apresentação lá no IMAP, depois até eu, o Fabrício e a Raquel e a Dai, nós publicamos um capítulo do livro do Lobato sobre alimentação e varizes nutracêuticos, que recomendo até que leiam, que é bem interessante. E a gente estudou muito, por causa disso, a teoria inflamatória das varizes. E aí fala do shear stress, que é quando existe a turbulência mesmo dentro da doença venosa, existe a turbulência do sangue, e isso faz desencadear a inflamação, aumentar o estresse oxidativo, com isso fazer estimulação dos neutrófilos, fazer a explosão, que eles falam explosão de oxigênio dentro dos neutrófilos,
e isso faz com que comece o processo de formação de colágeno. Bom, enfim, isso é a teoria que todo mundo já conhece, já é a mais aceita. Agora, esse estudo é um tiro certeiro, um gol de placa dentro da teoria inflamatória, porque a gente vive com teorias. Ninguém sabe a origem das varizes. E a teoria que mais se adequa a tudo isso é a teoria que existe inflamação. Ou seja, e eu nunca consegui entender muito bem também, porque eu não vejo tanta inflamação nos pacientes que a gente atende, que é o C2, C1, as pernas bonitas, com umas varizinhas. Agora, a turma que atende posto de saúde, que atende SUS, que vê pernas com úlceras venosas, com erisipela de repetição, ali a inflamação está gritando, né? Porque é uma perna vermelha e está sempre inflamada. As teorias inflamatórias colocam as varizes na mesma origem da doença aterosclerótica, isso não é novidade. Por quê? Porque esse estresse, o shear stress, que é do movimento do sangue batendo na superfície, desencadeando, então, o início da doença, é o mesmo que acontece nas coronárias. Então, pela teoria, né? E agora, pela prática, a gente está vendo que existe realmente no estudo populacional que existe aumento da tendência a associação das duas coisas. Então, para mim, assim, mais ainda salienta isso. E isso remete a gente a pensar o seguinte, no tratamento anti-inflamatório. Por exemplo, as dietas a longo prazo. Isso até hoje não teve nenhum estudo populacional que associasse hábitos alimentares com as varizes. Ou seja, será que se a pessoa tem uma dieta anti-inflamatória durante a sua vida, ela tem uma formação mais lenta desse processo de varizes e com isso poderia diminuir a mortalidade de todas as causas também? Porque da mesma forma como as varizes, a doença coronariana, o Alzheimer também, a obesidade, estão todos implicados com a mesma coisa, com a inflamação. Então, a gente imagina que talvez, eu acho que a Dai falou uma coisa que é super importante, que o descuido, a coisa assim de deixar a doença ficar muito avançada, geralmente isso é uma coisa global, acontece com outras doenças também. Mas eu acho que também possa ter essas pessoas um perfil inflamatório, que inclusive eles falam na discussão desse artigo isso, né, que leva ao pensamento da teoria inflamatória na gênese da doença. Então é isso, eu trago uma pergunta, não uma resposta, porque não tem resposta. Mas eu acho que fala muito, porque eu já li isso, que a doença coronariana tem a mesma origem do que a doença venosa, pela teoria inflamatória. Então a gente tem que começar a pensar nisso. Será que seria interessante recomendar que as pessoas tivessem uma dieta anti-inflamatória, dieta rica em bioflavonoides, dieta mediterrânea, evitar a exposição à dieta inflamatória, né, açúcar em excesso, e tudo isso que a gente já sabe bem, os nutricionistas sabem, a gente pode até se aprofundar nisso aí, talvez no próximo Vein Club. Mas eu sei que a gente está com um tempo curto. Fernanda, quero te agradecer pela tua aula brilhante, tá? Uma pena que os slides não ficaram ali, mas de repente tu pode, se não te importa, passar para o grupo para colocar no Vein Club a apresentação. Eu peço desculpas, eu não consegui aqui não, realmente, mas... Não pede desculpa, porque isso já aconteceu. O Zoom, às vezes, tranca. Quando a gente está usando o Zoom Web, acontece isso. Pessoal, uma semana iluminada para todos, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.